Aleluia, Deus amado, glórias ao teu nome. Nós te damos graças, ó Deus, por mais este momento onde nós iremos estudar, nós iremos ler, nós iremos meditar na tua palavra, Deus. E eu clamo pela tua graça, eu clamo pela presença do Espírito Santo do Senhor. Ele já habita em nós, mas neste momento, Deus, eu peço que Ele se manifeste de uma maneira especial e nos traga, Deus, o entendimento necessário, nos dê a iluminação, nos dê a revelação, ó Deus, para que nós possamos compreender a Escritura do Senhor. Abra os nossos olhos espirituais, abra os nossos ouvidos espirituais, nos dê, ó Deus, o discernimento espiritual, nos dê a sabedoria que vem do alto, ó Deus, e tudo que for lido, que for, ó Deus, estudado da Tua Palavra, que o próprio Senhor possa gravar, possa inscrever nas tábuas das nossas mentes e dos nossos corações para não pecarmos contra Ti, ó Deus. Ajuda-nos a viver a Tua Palavra. É o que pedimos e agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Maravilha, glória a Deus. Vamos agora então fazer a exposição bíblica. Vamos lá, todos comigo, Bíblias em mãos, e vamos juntos abrir as nossas Bíblias lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vamos lá, segunda carta de Paulo aos Coríntios, e vamos abrir no capítulo 5. E aí os irmãos já receberam mais ou menos a deixa do que se trata a palavra de hoje. Eu coloquei o título, né? Que na verdade é uma pergunta. Você está em Cristo? E a ideia qual que é? Nós refletirmos, nós vermos na palavra o que significa estar em Cristo e avaliar de acordo com as nossas vidas. Será que de fato eu estou em Cristo? O propósito da pregação é trazer essa reflexão, esse autoexame aos irmãos. Vamos lá então, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, e nós vamos ler aqui o verso 17. Mas antes de ler, eu quero só trazer, como eu acho pertinente, um breve contexto desta carta. Ela foi escrita pelo apóstolo Paulo quando ele se encontrava na Macedônia durante a sua terceira viagem missionária por volta do ano 56 depois de Cristo. A segunda carta aos Coríntios, ela é considerada como sendo a mais autobiográfica, porque através dela nós conseguimos perceber Paulo trazendo um tom mais pessoal. Ele fala muito de si mesmo, da sua vida, das suas lutas e aflições no ministério da pregação do Evangelho. Nesta carta, Paulo, de uma maneira assim fantástica, ele se abre, ele descortina a sua alma e mostra as suas dores mais profundas, suas tensões mais íntimas e experiências arrebatadoras. Então a gente consegue perceber, lendo toda a carta, toda a segunda carta aos Coríntios, que ela traz muito do apóstolo Paulo falando de si mesmo, falando de suas experiências, daquilo que ele havia vivenciado com o Senhor até o presente momento em que ele escreveu essa carta. Bem, vamos lá. Capítulo 5, verso 17, diz assim: E se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. É importante que nós entendamos que existe uma realidade que ela é particular a todo aquele que está em Cristo. E que realidade que é essa? Ele é uma nova criatura ou nova criação. Esta realidade, ela traz consigo um resultado, um efeito, uma consequência, que é o quê? As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas.
Quando nós lemos aqui no verso 17, as coisas antigas são aquelas que dizem respeito à vida anterior da regeneração, que é o quê? Uma obra realizada pelo Espírito Santo de Deus. A ideia aqui é de mudança da posição daquele que é nova criatura em relação a Deus e ao mundo. Então, o primeiro entendimento que nós temos nesse versículo é esse: a nossa realidade antes de estar em Cristo, antes da regeneração, era uma. A partir do momento em que somos regenerados pelo Espírito Santo de Deus e estamos em Cristo, a nossa realidade ela é mudada. A nossa realidade, que eu digo no sentido espiritual, mas o sentido espiritual, algo que acontece no nosso interior, ela é expressa no nosso exterior. Estar em Cristo, o que significa isso? É já participar da nova criação de Deus. É pertencer a uma nova ordem que traz consigo uma nova orientação de vida. Já que o reino de Cristo é de caráter espiritual, esta conversão, chamada por Paulo aqui de nova criatura, ela ocorre no interior do homem. De uma forma geral, para estar em Cristo, ou seja, em seu reino, é necessário ser uma nova criatura. Sendo assim, quem não é, respectivamente, não está em Cristo. Então, nós podemos perceber que existe uma relação entre estar em Cristo e ser nova criatura. Alguém só está verdadeiramente em Cristo quando ela é nova criatura. E o que faz de uma pessoa ser nova criatura é ela estar em Cristo. As duas coisas andam juntas. Diante disso, alguém pode perguntar: Bernard, o que é ser nova criatura? Vamos abrir lá Evangelho de João, vamos ler capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, vamos ler a partir do verso 1. Aqui, geralmente, as Bíblias trazem o título antes do início de cada capítulo. Então, no título, nós já podemos perceber do que se trata o conteúdo aqui desse capítulo. A minha Bíblia traz Nicodemos visita a Jesus. Então a gente vai ver que esse trecho que nós iremos ler é um diálogo entre Nicodemos e Jesus Cristo. Vamos lá, verso 1 diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Então o verso 1 já nos apresenta quem era Nicodemos. Ele fazia parte dos fariseus, que era uma seita judaica, e ele era um dos principais dos judeus. Ele não era qualquer um. Ele era um dos principais da seita dos fariseus. Verso 2. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Verso 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer novamente. E aí, eu vou frisar muito bem esse último trecho do verso 7. Importa-vos nascer de novo. Esta é a implicação para ser parte do reino de Deus.
Esta afirmação, dita por Jesus, ela causou estranheza em Nicodemos e ainda traz o mesmo efeito sobre quem ouve esse diálogo, sobre quem ouve Jesus falando, importa-vos nascer de novo, mas não entende muito bem o contexto ao qual ele se refere aqui. E que contexto que é esse? Existe um nascimento que não é carnal, ou seja, não pode ser produzido pelo homem. Este nascimento é o espiritual, que é o que o Senhor Jesus diz aqui no verso 5. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Verso 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. A este fenômeno chamado novo nascimento, nós damos alguns nomes, né, que são utilizados, que são sinônimos para nova criação, novo nascimento. É o que? Nova criatura, que Paulo utiliza lá em 2 Coríntios 5,17, novo nascimento, que o próprio Senhor Jesus utiliza aqui. Nós vemos também ressuscitado com Cristo, Paulo usa isso lá em Colossenses, vivificado, ser transportado das trevas para a luz, ser transportados do reino das trevas para o reino do Filho, do seu amor. Todas essas expressões representam a mesma coisa. Todos esses termos variados fazem referência a uma ação específica que é a regeneração. E aí, para nós entendermos como acontece a regeneração, nós vamos ler uma outra passagem. Vamos lá para Efésios, capítulo 2. Vamos abrir lá Epístola de Paulo aos Efésios. Vamos ler o capítulo 2, a partir aqui do verso 1. E aí o apóstolo Paulo escreveu assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou. Olha aí o termo que eu utilizei. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Eu acho esse trecho aqui do capítulo 2 de Efésios lindíssimo, porque nesse momento aqui eu vejo que Paulo ele estava muito inspirado, porque as verdades espirituais que ele escreve aqui são maravilhosas, são preciosíssimas. E nós conseguimos perceber um link entre Efésios 2, João 3 e 2 Coríntios 5,17. Para estar em Cristo, termo utilizado por Paulo
lá em 2 Coríntios 5,17, é necessário ser regenerado. É necessário nascer novamente. Termo utilizado pelo Senhor Jesus Cristo lá em João 3. E isso não é uma obra minha ou sua que me assiste. O próprio Senhor Jesus falou isso lá em João 3. O que é nascido da carne, ou seja, o que é produzido pela carne, é carne. E o que é produzido, o que é nascido pelo Espírito, é Espírito. E é a mesma realidade que Paulo diz aqui. Aqui no verso 8, ele diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. O novo nascimento, a salvação, é uma obra que eu mesmo não consigo produzir. Eu mesmo não consigo me auto-salvar. Eu mesmo não consigo me auto-regenerar, nem você que me assiste. O morto, ele não consegue se auto-ressuscitar. É necessário o quê? Que uma força de fora haja sobre o morto e o ressuscite. E é justamente isso que Paulo diz aqui no capítulo 2, verso 1. Ele vos deu vida. Ele quem? Deus. Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Este poder de ressuscitar, de regenerar um pecador, pertence somente a Deus, o Pai. Bom, pessoal, diante de tudo isso que eu falei, alguém pode então perguntar: Bernard, como eu faço então para ser regenerado? Já que nós entendemos que o novo nascimento, ser nova criatura, ser transportado do reino das trevas para a luz, todos esses termos fazem referência à obra da regeneração. E nós aprendemos aqui que essa obra não vem de nós mesmos, não somos nós mesmos que nos auto-regeneramos, é Deus. Como fazer então para ser regenerado? E aí a minha resposta a você que tem esse questionamento é: clame a Deus. Peça ao Senhor que te regenere. Peça ao Senhor que te transporte do reino das trevas para o reino da luz. Clame pela misericórdia de Deus. Clame pela graça de Deus. E Davi, ele nos deixou uma oração que nós podemos utilizar como modelo para expressar esse desejo nosso. Lá no Salmo 51, no verso 10, ele escreveu assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, um espírito reto. O coração puro pelo qual Davi clama aqui é um novo coração, é um coração regenerado, que só pode ser obra do Espírito Santo de Deus. É a transformação do quê? De todo o seu ser interior. É isso que o coração expressa. Quando Davi fala que Deus cria em mim um coração novo, ele pede: Senhor, faça de mim um novo ser, faça de mim uma nova criatura, me regenere. E quando ele diz aqui, no verso 10, cria em mim um espírito reto ou inabalável, o que ele pede aqui é o quê? É a implantação de um novo princípio de vida que anima a personalidade e conduta da pessoa regenerada. Porque o Deus que regenera, o Deus que produz o novo nascimento, ou que ressuscita, ou que transporta das trevas para a luz, ele faz a obra completa. O Deus que regenera é o mesmo que infunde na pessoa regenerada o seu Espírito Santo, que é o quê? O selo da promessa, a garantia, o penhor da vida eterna.
E a ação do Espírito Santo na vida do salvo, na vida do regenerado, vai produzir o quê? Santificação. Vai produzir o quê? Uma transformação interior que é expressa no nosso exterior. Ou seja, quem é de fato regenerado vai buscar viver a sua vida, a sua nova vida, o seu novo nascimento, segundo a palavra de Deus. Vai manifestar em sua vida o fruto do Espírito, que nós aprendemos lá em Gálatas 5, a partir do verso 22. Paulo fala sobre isso. É Deus quem produz o fruto do Espírito dentro de nós que fomos regenerados. É essa ação contínua do Espírito Santo, chamada santificação, que é o quê? Um aperfeiçoamento que é paulatino, que é diário. É essa operação dele em nós que nos transforma. A produção do fruto do Espírito, das características de um homem regenerado, de um homem espiritual, daquele que nasceu novamente, é impossível que alguém que nasceu de novo não produza o fruto do Espírito, não produza essas boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. É o que Paulo diz aqui, no capítulo 2, verso 10 de Efésios. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Aqueles que nasceram de novo, eles vão produzir boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então é importante que nós entendamos que é Deus quem regenera pecadores por intermédio do seu Espírito Santo. E essa ação resulta em uma nova criação em Cristo Jesus. Diante de tudo isso que eu falei, eu deixo aqui a pergunta. Faça agora um autoexame, faça agora uma autoavaliação. Claro, mediante a luz das Escrituras, mediante o que nós lemos, o que nós aprendemos aqui hoje, você pode dizer que você é uma nova criatura? Você consegue dizer que você nasceu de novo? Você pode dizer que você está em Cristo? É muito importante que nós tenhamos esse conceito muito bem definido para o nosso crescimento espiritual, para o nosso avanço espiritual. E nós devemos sim fazer essa autoavaliação. Nós temos produzido, mediante a ação do Espírito Santo na vida do regenerado, as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Nós temos evidenciado a nossa regeneração interior através de uma vida transformada, através de uma vida que busca a santificação, através de uma vida que busca se adequar à palavra de Deus, que busca seguir os mandamentos, os princípios deixados pelo Senhor Jesus. É essa palavra que eu quis compartilhar hoje com os irmãos. Eu digo que para mim, eu fui completamente, grandemente abençoado por essa palavra, porque antes de eu trazer aos irmãos, ela foi primeiro para mim. E é maravilhoso perceber o poder da palavra de Deus, perceber que ela é viva e ela é eficaz. Por isso, nós devemos seguir neste mundo vivendo uma vida regenerada, vivendo uma vida de alguém que de fato está em Cristo.
Vamos orar agradecendo. Graças a Deus, oh Pai, nós te damos graças pelo compartilhar da Tua palavra, Deus, e a minha oração é que o Espírito Santo do Senhor possa aplicar esta palavra às nossas almas, Deus, que de fato nós possamos ser transformados pela exposição da Tua palavra e pela ação do Espírito Santo do Senhor em nossas vidas, Deus. A minha oração, o meu pedido nesta manhã é que o Senhor fique conosco e que nos conceda a Tua bênção e a Tua presença ao longo de todo o dia de hoje. No santo nome de Jesus, amém. Eu agradeço, irmãos, vocês que ficaram até o final. Eu convido vocês a darem o like nesse vídeo, a se inscreverem aqui no canal, ativarem as notificações e também seguirem o Instagram do canal, @canal Ensinando a Bíblia. Eu desejo a todos um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.